Estamos na nossa série Uma Nova Aliança e aprendendo através da palavra de Deus o que o Senhor quer de nós, o que Jesus instituiu, as palavras que Jesus instituiu, e eu creio que está sendo de bastante proveito às nossas vidas. E hoje nós queremos falar sobre o cuidado com os nossos olhos, cuidado que devemos ter com os nossos olhos. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. A passagem de hoje é um pouco mais curta, mas é porque nós não queremos misturar com outra, né? Então a gente prefere falar menos tempo, mas fitar naquilo que devemos falar, e na subsequência nós falamos de outro assunto, para que nós não possamos fazer nenhuma bagunça, né, com os textos. Feche os olhos, vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, para que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor essa noite, que a nossa mente possa estar aberta, nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, e que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu amor, pela Tua graça e por Tua palavra, Pai, que ela possa entrar em nosso ouvido, cair em nosso coração, e em nosso coração gerar uma árvore, e essa árvore gerar frutos que permaneçam, em nome de Jesus, amém. Amém? Mateus 6, 23, depois que você lê, mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus 6, 22, diz assim: os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Como eu disse agora há pouco, nós estamos nessa série, sermão, Uma Nova Aliança, e Jesus ainda está no seu Sermão do Monte, né? Algumas pessoas pensam que o Sermão do Monte acaba lá nas Bem-aventuranças, mas aqui ainda é o Sermão do Monte. E esse trecho, esse compilado de versículos, se nós pegarmos os versículos anteriores e o posterior, nós iremos ver que Jesus está falando sobre a questão das riquezas, sobre a questão do dinheiro, sobre a questão de colocarmos a nossa necessidade em Deus. Ele tira esses trechos para falar especificamente sobre isso, né? Na semana passada nós falamos sobre os tesouros que devem ser ajuntados não na terra, mas nos céus. Nas próximas semanas nós iremos falar sobre os dois senhores, né? Ao Senhor e Mamon, e também sobre as preocupações com essa vida. Mas no meio de tudo isso, no meio dessas questões financeiras, Jesus começa a falar sobre a questão dos olhos, sobre a questão de como nós iremos tratar os nossos olhos ou aquilo que vemos. Então há uma similaridade entre todos esses versículos. Jesus não estava dizendo sobre tesouros, depois ele abriu uma aspas, foi falar sobre os olhos, e depois ele caiu em tesouros e riquezas novamente. Nós devemos entender que ao ler a Bíblia, nós temos que ter essa percepção. Qual a percepção? A percepção de que a Bíblia fala por si só, né? A primeira regra lá, quando você estuda teologia, é a primeira regra da hermenêutica. A Bíblia pela Bíblia, a Bíblia fala por si só. Então primeiro nós lemos a Bíblia como ela é, e depois tratamos as nossas interpretações. Mas se o contexto anterior e o contexto posterior fala sobre dinheiro, por que Jesus falaria sobre olhos de forma aleatória? Não tem lógica nisso. Então Jesus, ele fala sobre olhos referente também às riquezas. Então nós queremos entender nessa noite o que Jesus está dizendo sobre a questão do nosso olhar. E a primeira coisa que Jesus faz, nisso que lemos, é nos alertar sobre os olhos serem os responsáveis
por conduzir todo o resto do nosso corpo. Os olhos são os responsáveis por conduzir todo o resto do nosso corpo. E na parte A do versículo 22 ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. E o que é que nós podemos entender com isso? Nós temos que entender que tudo começa com um olhar. Tudo começa da forma em que nós iremos observar as coisas. E da forma que iremos observar as coisas é o que vai definir como o nosso coração e o nosso corpo vai reagir a isso. Então, quando Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo, ele está dizendo, quando você olha, você gera algo em seu corpo, e isso vai definir como o seu corpo vai reagir àquilo que você está olhando. Ele não está dizendo, os olhos podem ser a luz do corpo, a lâmpada do corpo. Ele está dizendo, os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos irão definir, aquilo que você enxerga irá definir a forma que seu corpo reage. Então nós podemos reparar, por exemplo, que Jesus em outras passagens, ele fala sobre isso. Por exemplo, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 29, Jesus fala sobre o adultério. E aí Jesus vem reformulando toda a questão do adultério, dizendo, na lei de Moisés, Moisés dizia que se você se deitar com outra mulher ou com outro homem, você estaria cometendo adultério, se você for casado. Porém agora, comigo, a partir da graça, se você apenas olhar para alguém com a intenção pecaminosa, você já pecou, você já adulterou. Ou seja, se você olhar e o seu coração absorver isso de forma pecaminosa, já é adultério. A mesma coisa funciona para a prostituição, quando a pessoa é solteira. Se a pessoa solteira olhar para outra pessoa e tiver um desejo pecaminoso, ela já cometeu o pecado de prostituição em seu coração. Por quê? Porque os olhos enxergaram e isso gerou algo pecaminoso no coração e gerou extrato. E infelizmente, se não for corrigido a tempo, a conjunção carnal é só questão de tempo para acontecer. Por quê? Porque o corpo já absorveu aquele pecado. Por isso que Jesus diz, se você olhar e o seu coração absorver com o pecado, você já pecou. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que olhamos e a forma que olhamos. Então o problema não é olhar, o problema é a forma que você olha. O problema não é observar, o problema é a forma que você observa. Então Jesus está dizendo isso porque ele sabe que dependendo da forma que você absorver isso no seu coração, você estará causando grandes danos ao seu corpo. Portanto, os olhos são a porta de entrada, que irão definir se o seu corpo será luz ou se o seu corpo será trevas. Os olhos são a porta de entrada que irão definir isso. Em seguida, Jesus diz o porquê os nossos olhos devem ser bons. Olha só o que ele diz na parte B do versículo 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ele está dizendo primeiro, seus olhos são a lâmpada do seu corpo. E aí depois ele diz, se esses mesmos olhos que eu acabei de dizer que são a lâmpada do corpo, forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque como os olhos são a porta de entrada, e se ele absorver isso de forma boa, o seu corpo se torna luz. Então, Jesus mais uma vez não está dizendo sobre os olhos, simplesmente o órgão do seu olho, mas ele está dizendo sobre a percepção que nós temos por trás de cada olhar. Ele não está dizendo simplesmente sobre os seus olhos e da forma que você enxerga, não, porque se assim fosse, só com o olho carnal, o olho natural, as pessoas que enxergam menos pecariam menos. A pessoa que enxerga menos pecaria menos porque ela enxergaria menos, mas ele não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo sobre a percepção que tem por trás de cada olhar. Então, se os nossos olhos se tornarem bons, nós conseguiremos trazer luz ao nosso corpo. Talvez seja isso que consiga interpretar o que Jesus disse. Se os nossos olhos se tornarem bons, nós conseguiremos trazer luz ao nosso corpo. E aí fica a pergunta, como é que nós podemos transformar os nossos olhos em olhos bons? Como é que nós podemos fazer essa percepção de mudança?
meus olhos são ruins, tudo que eu enxergo o pecado, tudo que eu enxergo o erro. Como é que nós podemos fazer essa transformação? E a primeira coisa que nós podemos fazer para treinar o nosso olhar, preste muita atenção nisso, irmãos. A primeira coisa que nós devemos fazer para transformar o nosso olhar é essa: se é tentação, se é a sua tentação, evite olhar. Se você sabe que te tenta, evite olhar. Por quê? Porque as tentações são diferentes. Paulo diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. E o que é concupiscência? É o mau desejo, é a anomalia do desejo. Então aquilo que me tenta não é o mesmo que te tenta. Aquilo que me faz querer pecar não é o mesmo que te faz querer pecar. Então como é que nós devemos trabalhar para treinar o nosso olhar, para que o nosso olhar seja bom? Nós devemos parar de olhar para aquilo que nos tenta. Nós devemos saber qual é a minha tentação, o que é que me tenta, o que é que me faz querer pecar, e parar de olhar para aquilo. E aí eu trouxe um exemplo clássico de duas pessoas que tinham duas tentações totalmente diferentes, que um caiu e o outro não caiu: José e Davi. Os dois olharam, mas só um deles pecou. A Bíblia diz lá em Gênesis que José, depois que ele foi vendido pelos seus irmãos para o povo do Egito, aí chegou na casa de Potifar, Potifar o colocou sobre todas as pessoas da sua casa, exceto sobre ele. E aí de repente um dia a mulher de Potifar, querendo se deitar com José, começou a provocá-lo muito. E aí a Bíblia diz que esse mesmo José, vendo a mulher de Potifar, que provavelmente era uma mulher formosa, e essa mulher quis deitar-se com ele, a Bíblia diz que ele correu para não se deitar com essa mulher, e o resultado, a consequência dele ter corrido, é que ele ficou preso durante anos por sua fidelidade a Deus e por não querer se deitar com a mulher do seu senhor. Ele poderia ter deitado com a seguinte desculpa: mas também a mulher veio, a mulher bonita, a mulher do meu senhor, veio me provocar, arrancou a minha roupa, eu poderia ter deitado com ela. Ele poderia ter dado uma desculpa, mas ele não deu uma desculpa, ele simplesmente correu e arcou com a consequência de ter corrido, que foi ter ficado preso. Por outro lado, nós vemos Davi. Quem é Davi? O rei de Israel, o rei segundo o coração do Senhor, que da mesma forma que José observou, olhou, mas José olhou e correu, Davi olhou e ficou olhando. José olhou e disse: aqui eu não fico, eu vou correr e seja o que Deus quiser. Davi olhou e continuou olhando. E aí o fruto de Davi continuar olhando, o resultado de Davi continuar olhando, é só você ler a Bíblia, lá no livro de Samuel. É só você ver as consequências que Davi teve por causa de um olhar. A Bíblia diz que ele, olhando a mulher do seu servo Urias, chamou a mulher do servo Urias, se deitou com a mulher do seu servo Urias, depois mandou matar o servo Urias, e essa mulher engravidou de Davi, por causa de um olhar. Porque ele simplesmente olhou aquilo que não deveria ter olhado, porque ele simplesmente observou aquilo que não deveria ter observado, e o custo desse olhar de Davi foi muito alto. Porque, primeiro, a mulher de Betseba, o filho da mulher de Betseba, que foi o primeiro filho que ele gerou desse adultério naquele momento, morreu. E segundo, a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Os filhos todos morreram à base da espada. Um filho estuprando a filha, um filho matando outro filho, os soldados de Davi matando seus filhos. Olha o que Davi causou na sua casa por causa de um olhar. Por causa de uma tarde que ele deveria estar na guerra, mas estava no seu palácio, observando a mulher do seu servo. Qual é a diferença de José para Davi? José sabia da tentação e não quis observar e correu. Davi sabia da tentação, mas ainda assim resolveu ficar observando e deu no que deu. Então nós não devemos focar os nossos olhos naquilo que nós sabemos que é a nossa tentação. E aí aqui ficam os conselhos, principalmente na área sexual. Se você sabe que seu problema é homem ou é mulher e você é casado, você não deve fitar os olhos em outro homem ou em outra mulher que não é o seu ou a sua. Se você é casado e você escolheu viver com essa mulher ou viver com esse homem, você não deve colocar os seus olhos em outra mulher, em outro homem que não é a sua mulher ou o seu marido.
Por quê? Porque uma olhada, uma observada pode custar caro. Porque uma observada, olhando, daqui a pouco você começa a achar mais qualidade no outro do que na sua esposa ou no seu marido. Daqui a pouco você começa a achar mais valor em outra pessoa do que no seu marido ou na sua esposa. Então, se você é casado, você deve evitar olhar para outra mulher ou para outro homem que não seja o seu marido. Deixa eu te explicar. Quando Paulo fala sobre concupiscência, ele está dizendo sobre isso. O desejo carnal, sexual, ele é bom? É porque Deus colocou. Ter desejo por outra pessoa é bom? É porque foi Deus que colocou. Mas essa pessoa tem que ser o seu marido ou a sua esposa. O que é a concupiscência? A concupiscência é o cara querer amar demais. Aí ele querer ter uma em casa, uma no trabalho, uma na faculdade, uma na escola. Isso é concupiscência. A concupiscência é, eu casei com uma mulher, eu casei com um marido, mas eu não quero ser satisfeito com a minha mulher ou com o meu marido. O que é concupiscência? Principalmente os homens, nós devemos ter essa atenção. Principalmente os homens. Se o homem não tiver atenção, ele nunca vai querer só a sua mulher. Ele nunca vai querer só a mulher que ele escolheu casar. Ele sempre vai querer ter a segunda, sempre vai querer ter a terceira. Se o homem olhar para a sua carne, se o homem olhar para os seus sentimentos carnais, ele nunca vai querer ter uma só. Mas por causa do nosso amor a Cristo Jesus, nós devemos nos sacrificar todos os dias para amar uma só. É eu chegar em casa e olhar para os defeitos da minha mulher e tentar enxergar qualidade naquilo. É eu chegar em casa e olhar para os defeitos do meu marido e enxergar qualidade naquilo, ainda que ele não colabore para isso. Que é difícil, né? Eu sei que é. Mas quando nós somos casados, nós devemos ter essa atenção. O nosso olhar, preste atenção com você que é casado, o seu olhar deve pertencer ao seu marido ou à sua esposa. O seu observar deve pertencer ao seu marido ou à sua esposa. E os solteiros, da mesma coisa. Mas o solteiro piora, porque ninguém deve deter o olhar dele com desejo carnal. Ninguém. Por quê? Porque se você olhar com um desejo malicioso, você está cometendo pecado. Se você olhar com um desejo malicioso, com um desejo impuro, você está cometendo pecado. Parece que virou um tabu nas igrejas e não se pode falar mais que namorados não podem se deitar na mesma cama. Parece que virou um tabu, né? Falar isso parece que é até errado da nossa parte agora. Não pode mais falar isso. Mas ainda assim é uma verdade bíblica. E entenda isso. Aí as pessoas dizem assim, me dá um versículo para me provar que eu não posso me deitar com a minha namorada, sendo que eu vou casar com ela. É ao contrário, irmão. É você que tem que me dar um versículo de alguém namorando. Não é eu que tenho que te dar um versículo que você não pode namorar. É você que tem que me dar um versículo de um namoro na Bíblia. Porque não tem. Porque Jesus não tem tempo para perder. Como, não, eu vou namorar, mas eu posso ter relações com a minha namorada porque eu vou me casar com ela. Essa conversa é velha, irmão. Não vem com essa não. Então nós devemos ter essa atenção de não olhar com desejo pecaminoso para ninguém. Então, como eu treino meus olhos, não olho com desejo pecaminoso. E como é que eu faço para não olhar? Não olha. Não olha. É o que eu digo. Eu disse há um tempo atrás, aqui com vocês. O mal do ser humano é a tal da segunda olhada, né? Então, olhou uma vez, é não olhar a segunda. Olhou uma vez, viu que o coração vai ser contagiado pelo pecado, vai ser contaminado, é não olhar a segunda, porque a segunda pode te destruir, entrar no seu coração e te destruir. Outro problema também que nós podemos treinar os nossos olhos para não ter, e isso é muito real na igreja cristã, na igreja evangélica nos dias de hoje. Qual? O problema com a inveja. E algumas coisas nós estamos transvestindo para dizer que não é inveja, mas muitas das coisas são inveja. Mas não estou dizendo inveja de pobre, né? Porque as pessoas hoje em dia estão achando que os pobres postando, aonde a inveja não alcança, no Via Shopping. Que inveja é essa? Inveja de pobre ninguém tem. Não estou dizendo essa inveja de pobre, de quem não tem nada. Estou dizendo a inveja que nós temos principalmente com as pessoas que mostram aquilo que nem tem nas redes sociais. Nós temos que treinar os nossos olhares para não contaminar o nosso coração dizendo, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano alcançou e eu não alcancei?
Olhar para os seus colegas de escola, que às vezes estão mais longe que você, e você olhar e dizer, mas fulano tem a mesma idade que eu, está em tal lugar e eu estou aqui. Nós devemos treinar os nossos olhares para que nós não possamos ter inveja. Olhar para as pessoas e olhar elas vencendo e nos alegrar com isso. Olhar para as pessoas e perceber que elas estão vencendo e não deixar o nosso coração contaminado com isso. Preste muita atenção nisso, irmãos. Nós, a igreja cristã, está passando por esses dias em que nós estamos sendo contaminados pela inveja. Nós estamos sendo contaminados pelo mau olhar. Contaminados, não é lá atrás. Contaminados pelo mau olhar. Olhamos, não é lá atrás. Olhamos e percebemos, e aquilo que percebemos, deixamos entrar em nosso coração. E o deixar em nosso coração vai gerar grandes males a nós. E o que eu faço então? Pare de olhar. Pare de acompanhar aquele que você não aguenta ver crescer na vida. Pare de acompanhar aquele que você olha, observa e diz, eu não consigo observar essa pessoa dando certo na vida e por isso eu não consigo segui-la. Até que você tenha a maturidade de olhar, observar o crescimento e aplaudir o crescimento. Porque enquanto você ficar olhando e invejando aquilo que a pessoa alcançou, e às vezes nem é nada, às vezes é coisa boba que você está invejando, você está pecando, porque inveja é pecado de alguém que não tem nada mais do que você. Mas é porque você não percebe aquilo que você tem, e aí a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua grama. Então pare de olhar até que você tenha maturidade de olhar a outra pessoa vencendo e aplaudindo aquilo. Olha só, muitos de nós somos bons em chorar com os que choram, porém péssimos de sorrir com aqueles que sorriem. Nós somos bons, o fulano te liga e fala, estou perdido, minha casa está destruída, você é ótimo para sair de casa, ir lá e abraçar e querer ajudar. Se a pessoa fala, glória a Deus, eu conquistei uma vitória, você quer esconder debaixo de um buraco, porque você não aguenta a pessoa vencer aquilo que está vencendo. Portanto, nós temos que ter essa percepção, treinar o nosso olhar, para que nós não possamos olhar para aquilo que nos causa inveja. Treinar o nosso olhar, para que nós não possamos olhar para aquilo que o nosso coração seja contaminado. Porque se for contaminado, nós estaremos pecando. Você está comigo, irmão? Depois disso, Jesus fala sobre o dano dos olhos serem maus. O versículo 23 diz assim, se porém os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. E ao contrário que dissemos agora há pouco, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será coberto de más intenções. Um olhar contaminado pode nos destruir por completo. Se o seu olhar for contaminado, você pode ser destruído por completo. Jesus deixa claro isso aos seus discípulos. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Olha o que Jesus está dizendo. O seu olho direito te faz pecar, arranque-o. Arranque, para que você não possa pecar. E Jesus está dizendo, não está dizendo simplesmente sobre o olho, o órgão, mais uma vez falando, não é só o olho natural, mas ele está dizendo sobre sermos radicais com os nossos olhares. Nós devemos ser radicais com aquilo que olhamos. Quando Jesus diz, se o seu olho te faz pecar, arranca, ele está dizendo, seja radical com os seus olhos. Não deixe com que o seu olho te contamine. E aqui fica a pergunta, será que o nosso olho está contaminando o nosso corpo? E nós devemos fazer essa análise agora, antes que seja tarde demais. Nós devemos fazer essa análise se nós estamos sendo contaminados agora, antes que seja tarde demais. Eu estava falando com a Luana semana passada. A gente estava vendo alguns, está explodindo isso de uma forma ampla no país, de homens velhos sendo presos por pedofilia. Vários homens velhos, pastores, padres, homens, líderes, sendo presos por pedofilia,
porque estão abusando de crianças de 3, 4, 5 anos de idade, 7 anos de idade. E aí a pessoa pergunta, mas como é que pode ter prazer numa criança de 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade? E aí a resposta é, não começou hoje. Não começou ontem. O cara não acordou de manhã com 60 anos de idade, olhando para uma criança e tendo prazer. Não. Isso começou há anos atrás. Isso começou há muito tempo atrás, e tudo por causa dos olhos, tudo por causa daquilo que ele observa, tudo por causa daquilo que ele vê. E deixa eu te dizer, 100% dos casos começaram por causa de pornografia. Não é 90%, não, é 100%. Eles começam na pornografia e vão só elevando o nível, vão só crescendo o nível. Aí daqui a pouco, apenas a sua esposa não serve mais. Apenas uma mulher comum não serve mais. Por quê? Porque cresceu tanto em pecado, o corpo está tão contaminado, o olhar está tão contaminado, e essa contaminação invadiu o corpo, que ele não consegue mais se conter. Não começou ontem, começou há anos atrás. Agora é só a colheita daquilo que ele plantou há anos atrás. Homens que roubam e traficam, não começou ontem. Você vai conversar com um traficante, por exemplo, os caras dificilmente começaram só porque a mãe não conseguia colocar comida em casa, ou o pai não conseguia colocar comida em casa. Começaram porque queriam ter uma vida melhor e invejavam aqueles que tinham uma vida boa, tinham um tênis bom, tinham uma roupa boa, e aí começaram a fazer isso, começaram a traficar para conseguir dinheiro para comprar aquilo que o outro tinha. Porque olharam, o coração contaminou, e depois que o coração foi contaminado, ele quis ter aquilo a todo custo. Se tornou uma anomalia em seu corpo, uma concupiscência, um desejo incontrolável dele ter aquilo. E aonde é que nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada? Isso aconteceu lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, quando o servo do profeta Eliseu, Geazi, depois que Eliseu manda Naamã pular lá no rio Jordão, e por 7 vezes ser curado, Naamã chega com ofertas para Eliseu. E aí ele chega com muito ouro, muita prata e diz, toma, é seu. Eliseu diz, não quero não, pode levar embora. Naamã diz, toma, é seu. Ele diz, não quero, leva embora. E aí Naamã monta nos cavalos, vai embora para casa. E aí Geazi infla os olhos naquilo que Naamã tinha. E aí, ao invés dele deixar Naamã embora, o que ele faz? Ele vai atrás de Naamã. E aí, indo atrás de Naamã, ele diz, o meu senhor mudou de ideia. Dei-me a parte de ouro que você tinha para ele, dei-me as roupas que você tinha para ele, os linhos finos que você tinha para ele, porque ele pediu de volta. Aí Naamã, acreditando que Geazi estava trazendo um recado de Eliseu, entrega tudo para ele e diz, tudo bem, pode levar embora. E aí quando Geazi chega em Eliseu pergunta onde você estava, ele diz, não, estava andando, estava caminhando. Ele diz, não, eu sei onde você estava, você foi buscar aquilo que eu não quis, e portanto, a lepra que estava em Naamã, a partir de hoje está em você. Olha o preço de olhar, observar e invejar aquilo que não é nosso. Enquanto Naamã foi curado porque se humilhou, Geazi foi humilhado porque invejou. Então o preço da inveja pode ser caro, o preço de olhar e querer aquilo que não é seu pode ser caro. Portanto, devemos tomar cuidado, não só com aquilo que queremos, mas também com a forma em que queremos e por que nós queremos. Devemos tomar esse cuidado. E por fim, Jesus diz do resultado dos olhos serem ruins. A parte B do versículo 23, ele diz assim: portanto, se a luz que existe em você for trevas, são trevas, que grandes trevas serão. E preste atenção, aqui Jesus não está falando sobre ímpios que vivem em trevas. Jesus está falando para seus discípulos, que são luz, mas por causa dos seus olhos, o seu corpo, o seu pensamento se transforma em trevas. Jesus não está dizendo para o ímpio que está perdido. Jesus está dizendo para os discípulos. E quando Jesus diz isso, Ele está falando, se vocês
não treinarem os seus olhos, para que os seus olhos possam estar prontos para transmitir luz para dentro de vocês, o corpo de vocês serão trevas. E se vocês já são luz, porém o corpo de vocês for tomado por trevas, que grandes trevas serão essas? Você se torna cego, querendo aquilo que você nem precisa. Você se torna cego, querendo aquilo que você talvez já tem numa proporção menor, ou talvez aquilo que você nem precisa, mas você só quer porque você observou, e aquilo gerou algo mal em seu coração, e você vai atrás disso de uma forma incessante. Vai atrás disso de uma forma incontrolável. E aí quando você chegar no destino, no lugar onde você quis chegar, e você só quis chegar porque o outro chegou, você não acha paz naquilo, porque o seu corpo está contaminado por trevas. Então nós devemos ter cuidado, para onde olhamos, ou para quem olhamos, ou para o que olhamos, para que o nosso corpo não possa se tornar em trevas. O que você tem olhado? Quem você tem olhado? Ou como você tem olhado? Vai determinar se o seu corpo vai ser luz ou se o seu corpo vai ser trevas. A forma que você determina o seu olhar vai definir se o seu corpo será luz ou se será trevas. Vamos para as aplicações práticas e aquilo que nós podemos entender do texto que nós lemos. E a primeira coisa que nós devemos fazer é urgentemente avaliar se os nossos olhos são ruins ou se são bons. Nós devemos urgentemente avaliar a forma que nós olhamos para as coisas, são ruins ou se são boas. Devemos fazer esse pente fino e analisar se o que observamos agrada a Deus ou se aquilo que observamos nos prejudica. São poucas coisas que nós deixamos passar, pouquíssimas coisas que nós deixamos passar e não observamos, e por pouco a pouco tem nos contaminado, e aí nós nos tornamos convenientes aos nossos próprios pecados, e é isso que nos faz adquirir pecados de estimação, pecados que parecem que são inofensivos, mas vão nos destruir. A forma que você olha e a forma que seu coração observa faz com que você gere pecados de estimação que parecem que são inofensivos, mas vão te destruir. Olha só o povo de Israel como é que era, irmão. Preste atenção, olha só. O povo de Israel, o povo tinha tudo, mas observava só a nação do outro. Deus dizia: se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, se vocês voltarem os olhos para mim, eu vou dar para vocês aquilo que vocês querem. E aí eles faziam o que era bom, Deus começava a despejar, mas daqui a pouco eles voltavam a observar os olhos dos outros, a terra dos outros, a casa dos outros novamente. É por isso que um dos 10 mandamentos é não cobice a casa do próximo, a mulher do próximo e aquilo que seu próximo tem. Por quê? Porque se você cobiçar, os seus olhos cobiçarem, você já estará pecando. O povo de Israel tinha tudo, mas não tinha nada, porque os olhos contaminavam o corpo. A promessa de Malaquias 3, que normalmente os pastores usam para botar medo, né, o 3:10 lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e tal. A parte B do versículo diz que, se eles fizessem isso, Deus abriria as janelas do céu de maneira tal que eles não seriam capazes de suportar. Deus chama o povo para a briga dizendo: é só vocês me obedecerem, parar de olhar o outro, me obedecerem. E aí vocês vão ver se vocês são capazes de suportar aquilo que eu tenho para vocês. E trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós somos assim. Deus nos chama para que nós possamos observar as coisas deles, mas nós estamos observando a coisa do outro, ou as coisas da terra. E por isso nós vivemos um limbo miserável, em que não avançamos para lugar nenhum, porque os nossos olhos estão nas coisas erradas, e o nosso coração está sendo contaminado por aquilo que enxergamos.
Segunda coisa, treine os seus olhos para que eles se tornem bons. Você precisa treinar os seus olhos para que eles se tornem bons. E aqui eu estou dizendo sobre uma vida ordinária, o nosso dia a dia. Por quê? Porque as tentações vão continuar. O seu dia a dia vai continuar, a tentação vai continuar. É o que eu digo para vocês, estou dizendo há um tempo atrás, que eu tive que dar uma radicalidade na minha vida, fazer algo radical na minha vida, que é apagar todo mundo que eu seguia, ou eu sentia inveja, ou meu coração ficava mal por causa disso. Então tudo aquilo que eu observava, que eu sentia inveja, eu dizia, não quero ver mais. E aí apagar, deletar, bloquear, fazer qualquer coisa que eu não invejasse mais. É o trato que eu sempre digo para os homens quando nós temos a oportunidade do trato com mulheres, por exemplo, do conversar o menos possível, do olhar o menos possível, de abraçar o menos possível. Por quê? Porque é uma vida ordinária, as tentações vão continuar no mesmo lugar. O que deve mudar é a forma em que nós tratamos essas tentações. Você vai sair daqui amanhã e as tentações que você observa e você quer vão continuar no mesmo lugar. A inveja que você tinha por aquela pessoa ou por aquela coisa vai continuar no mesmo lugar. O homem ou a mulher que observava vai continuar no mesmo lugar. O que deve mudar? A forma que você reage a isso. É a história de Agostinho de Hipona, lá, um dos pais da igreja do século III, totalmente corrompido na sua vida sexual, totalmente corrompido com mulheres. E aí depois que ele se converte, ele andando pelas ruas, e aí duas mulheres observam ele chamando Agostinho, Agostinho. E Agostinho fingindo de louco e caminhando pela rua, e ela chamando Agostinho, Agostinho. Aí uma hora ele observa e diz, oi. Ela diz, não está reconhecendo? Somos nós. Ele diz, são vocês, mas eu não sou mais eu. Porque as tentações estavam no mesmo lugar. Se Agostinho observasse e o coração dele falasse mais alto, os seus olhos absorvessem e eles lembrassem do tempo que ele vivia com aquelas mulheres e quisesse viver novamente com aquelas mulheres, o seu corpo se tornaria trevas. Essa é a radicalidade do discipulado. Essa é a radicalidade de ser um servo de Cristo. Esse é o dano de servir a Cristo. Eu li essa frase hoje e isso entrou no meu coração. O dano de servir a Cristo. O dano de servir a Cristo é, o meu desejo pode querer, mas eu não posso mais. Portanto, os meus olhos não podem mais observar aquilo que o meu corpo vai se tornar incontrolável. Isso pode demorar um tempo para acontecer, irmão, não é do dia para a noite. Pode demorar um tempo para acontecer, mas você precisa começar a fazer isso hoje, para que você não se torne escravo dos seus olhos. Para que você não se torne escravo daquilo que você observa. E a terceira e última coisa para finalizarmos é que quem confessa a tentação dificilmente confessará pecado. Se você confessa a tentação, dificilmente você tentará pecado. Se os seus olhos estão fazendo pecar e você não sabe mais como sair disso, você precisa de ajuda. Se os seus olhos te fazem pecar e você não sabe mais como sair disso, você sabe que qualquer hora você vai ser derrubado, você precisa buscar auxílio, orientação, porque um simples olhar pode te derrubar a qualquer momento. Ou você acha que Davi, na tarde que ele acordou para observar o seu palácio, da sacada do palácio, você acha que ele sabia que ele iria observar aquilo ali e iria ser destruído no dia seguinte? Então, se seus olhos estão te fazendo absorver aquilo que você não deve absorver, você precisa de ajuda. Porque um olhar pode destruir aquilo que você demorou anos para construir. Um olhar mal intencionado pode destruir em minutos aquilo que você demorou anos para construir.
Portanto, cuidado com os nossos olhos. Devemos ter cuidado com os nossos olhos. Devemos ter cuidado com aquilo que observamos. Treine os seus olhos. Seja radical na forma que você olha, aquilo que você olha, o que você olha, quem você olha, para que você não possa cair em tentação e, consecutivamente, pecar contra o Senhor, seu Deus. Fica de pé no seu lugar. Existe uma classe de igreja surgindo, já surgiu há anos, né, mas está hypado no momento, que é o que eu chamo da igreja de uma Bíblia só, de um versículo só, né? Deus é amor, portanto não julgueis. Para eles tudo pode. Mas não. Nós só podemos fazer aquilo que o nosso Senhor nos mandou fazer. Como diria Martim Lutero, nós somos escravos de Cristo. Escravos. E essa escravidão requer o seu corpo por inteiro. Ninguém, na época da escravidão, né, no Brasil há um pouco mais de 100 anos, ninguém era escravo por parte. Todo mundo era escravo por inteiro. Portanto, você é escravo por inteiro. Seus olhos pertencem ao Senhor. Então, se necessário for parar de frequentar lugares que te fazem ser tentados, pare de frequentar. Se for necessário parar de olhar pessoas, olhar lugares que fazem você pecar, pare de olhar esses lugares. Porque o seu corpo pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua palavra. E te pedimos, Pai, para que nós possamos ser impactados pelo Teu amor e por Tua graça, Jesus. Nós queremos que os nossos olhos sejam treinados. Nós não queremos, Pai, pecar contra o Senhor com nossos olhos. Nós não queremos, Pai, pecar contra o Senhor e observar aquilo que não deve ser observado. Que nós, Pai, possamos treinar os nossos olhares para que nós não possamos pecar e o nosso corpo ser transformado em trevas. Que nós possamos olhar apenas para aquilo que é bom, Pai. E até aquilo que for mal, nós possamos olhar e com nossos olhos treinados, nós possamos transformar em algo bom. E que em nome de Jesus a nossa vida possa servir para Te adorar. Que o nosso coração possa servir para Te adorar. Que o nosso corpo possa servir para Te adorar, Pai. E que nós possamos dia após dia achar um lugar de santidade ao Senhor. Que nós possamos dia após dia nos santificar, Pai. Santificar o nosso olhar, santificar a nossa mente e santificar o nosso coração. E Te buscar com toda a intensidade que nós temos. Em nome de Jesus. Amém. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus.